aquilo que nós podemos aprender e perceber nas Escrituras que é fundamental para a liderança. Então, que possamos nos atentar mesmo para o que iremos ouvir hoje e também aí nessas outras oportunidades que nós teremos. E o texto que nós iremos ler esta noite é o de Atos capítulo 6, verso 1 a 6. Já é um texto muito comum na nossa igreja, os irmãos se lembram, o agora reverendo Josemar, na época seminarista, ele pregou há não muito tempo esse texto aqui na igreja, salvo engano, em 2023, alguma coisa, eu acho que eu também preguei esse texto aqui na igreja. Então é um texto bem conhecido de todos nós, mas eu gostaria de tirar aqui, para mim e para a sua vida, alguns ensinamentos muito importantes sobre a questão da liderança e a igreja, desses que serão e são eleitos pelo povo do Senhor, que congrega, que se ajunta, para conduzir, para pastorear o rebanho do nosso Deus. Atos capítulo 6, perdão, do verso 1 até o verso de número 6, que você possa acompanhar aí com dedicação e fé a leitura da palavra do Senhor nesse momento. Diz assim a palavra de Deus: Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos, então elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos que, orando, lhes impuseram as mãos. Amém. Somente até aí a leitura. Feche seus olhos e vamos orar mais uma vez nesse momento. Pai santo e amado, nós bendizemos e louvamos o Senhor pela Tua santa palavra que foi lida, será exposta, aplicada aos nossos corações e carecemos, Deus, ó Pai, da atuação do Teu Espírito Santo nesse momento. Fala-nos, ó Pai, ensina-nos, é o que nós te pedimos e oramos a Ti, no nome de Jesus. Amém e amém. A igreja e sua liderança é o título do sermão desta noite. E só uma questão importante, né? Os nossos visitantes, pessoas que estão aqui, e nós temos o costume de pregar em série. Na nossa igreja temos exposto o Evangelho de Marcos e também o livro dos Juízes. Porém, ao se aproximar agora dessa assembleia, entendo ser importante nós olharmos para a palavra do Senhor e aprendermos o que a Bíblia nos ensina sobre esses oficiais. Então hoje nós vamos entender um pouco mais sobre a responsabilidade, primeiramente, a responsabilidade nossa, sua, como igreja, nesse papel. Depois, posteriormente, nós iremos falar sobre os ofícios em si, mas hoje nós vamos entender um pouco melhor sobre a sua responsabilidade como igreja, dentro desta formação, dessa composição e da liderança do povo de Deus. Por que isso é importante? O cristianismo, ele sempre reconheceu a necessidade de autoridade, sempre reconheceu. O cristianismo sempre entendeu que a autoridade é algo necessário para tudo na nossa vida. Seja na nossa sociedade, seja no lar, seja na igreja, nós percebemos que o cristianismo, ele entende a necessidade de autoridade, de liderança. E isso não é algo que foi inventado pelo cristianismo, porque a própria palavra do Senhor, ela nos mostra sobre isso. Desde o princípio, desde a criação, desde os primórdios da criação, o nosso Deus, ele estabeleceu a autoridade sobre o povo, a começar ali no Jardim do Éden, entre Adão e Eva. E nós vamos perceber depois que no decorrer da história do povo de Deus, no decorrer da história dos hebreus, dos judeus, enfim,
o Senhor vem levantando líderes, autoridades para conduzir o seu povo. Isso tem ficado muito claro também na nossa exposição no livro dos Juízes, que líderes são essenciais para a condução do povo do Senhor. Então, para tudo, o cristianismo também ele entende a necessidade de autoridade. E algo importante, e principalmente quando nós percebemos nos nossos dias, e isso tem sido muito recorrente nos últimos tempos, a questão de líderes desagradáveis, exemplos de pessoas extremamente autoritárias no meio, principalmente dentro do meio evangélico, o meio cristão. É importante nós trazermos à tona a responsabilidade e o entendimento nosso como igreja da liderança e qual é o papel da igreja na formação e no levantar desta liderança. Nós vamos perceber o que a Bíblia diz a respeito da autoridade e da liderança da igreja. E é uma pergunta que nós precisamos fazer para esse texto. Lembra de hoje na nossa aula, na Escola Bíblica Dominical, que nós aprendemos que quando lemos o texto, nós precisamos fazer perguntas ao texto. E essa é uma das perguntas que nós precisamos fazer. O que a Bíblia diz a respeito da autoridade da liderança? Por que esse assunto é tão importante? O professor e teólogo e também pastor Warfield, ou Benjamin Brackfield Warfield, ou B.B. Warfield, como alguns o conhecem, ele diz algo muito interessante sobre isso. Ele diz assim: imaginar que seja de pouca importância como a igreja deva ser organizada e ordenada é manifestamente contradizer os apóstolos. A igreja não existe para si mesma, ele diz, isto é, para a beleza de sua organização, mas sim para a verdade que lhe foi confiada. Mas justamente por esse motivo, porque foi confiada a verdade a esta igreja, é necessário que ela seja propriamente organizada e administrada para que funcione corretamente. Então, em meados do século XIX, o teólogo e pastor B.B. Warfield ele já entendia e ensinava também a importância de que anular, dar pouca importância e achar que tratar sobre liderança, sobre a questão das autoridades dentro da igreja, seja ignorar, contradizer o ensino apostólico. É contradizer aquilo que a própria palavra do Senhor nos ensina. É andar contra a maré das Escrituras. Porque isso é importante, é necessário. Uma vez que foi confiada a verdade e por causa da verdade, nós precisamos que essa igreja, precisamos entender que a igreja ela deve ser organizada e administrada de maneira própria e correta, para que ela também funcione corretamente. Então no nosso texto, nós vamos perceber algumas questões importantes. E o nosso grande objetivo é olhar de uma forma pastoral e também de uma maneira bem prática para todos nós a entender o quão importante é o cuidado e a liderança no meio do povo do Senhor. Que possamos ouvir, então, com atenção o que vai ser dito e entender que a nossa esperança e a nossa fé, ela está no Deus que cuida da igreja. Ela está no Deus que conduz a igreja. E essa é a base de todas as coisas. O nosso Deus, apesar de nós, Ele cuida e conduz a sua igreja. Amém? Vamos para o nosso texto? Mas antes de olharmos aqui alguns dos versículos, é importante trazer um pouquinho do contexto do que está acontecendo aqui em Atos capítulo de número 6. A igreja está crescendo. Se nós lermos lá, desde o princípio de Atos dos Apóstolos, nós vamos perceber que aquele pequeno grupo, não tão pequeno, né, às vezes grande se comparado até mesmo algumas comunidades nos nossos dias, aquele grupo de 120 pessoas que se inicia lá no primeiro capítulo de Atos, rapidamente superou a casa dos 1000 membros. Então a igreja crescia de uma forma assustadora e rápida. A igreja de Atos crescia. Logo no primeiro, milhares foram batizados e depois outros milhares adentraram e já era agora
uma grande multidão, várias pessoas estavam ali agora reunidas juntamente com os apóstolos, com aqueles 120 membros fundadores daquela igreja ali naquela cidade, naquela região. Então, o nosso texto ele está localizado entre dois pontos muito importantes aqui, que vale a pena a gente destacar. Dentro da história dessa igreja que está crescendo, está tendo o seu crescimento rápido. Que pontos são esses? Onde o nosso texto se encontra? O crescimento dessa igreja e a perseguição dessa igreja que vai começar ainda no capítulo 6. Se você continuar a ler no capítulo 6, nós vamos perceber que o primeiro que é citado aqui, que foi escolhido pela igreja, Estevão, homem cheio do Espírito Santo, ele que foi o primeiro, ele já vai ser o primeiro perseguido também. E não só o primeiro perseguido, mas o primeiro mártir também. Interessante a gente entender isso. Porque a organização disso tudo, o nosso texto, ele está inserido dentro desses dois momentos. Uma igreja crescendo e uma perseguição que vai começar já já. As pessoas não vão ficar felizes com essa igreja crescendo. Então, é no meio disso aí que o nosso texto está inserido, né? E principalmente depois no capítulo de número 8, essa perseguição vai estourar ainda mais e mais, com mais força ainda. Nós sabemos, queridos, nós sabemos, e se você se empenha e trabalha, serve a igreja, você sabe que toda igreja tem seus desafios e tem seus problemas. Toda igreja tem. Essa é uma realidade de toda igreja. E não era diferente também na igreja dos apóstolos. Haviam problemas. E o problema que havia, e é destacado aqui no nosso texto, é em relação às arrecadações da igreja. Havia essa dificuldade aqui. Atos 4, 37, nós vamos ler que as arrecadações elas eram conduzidas aos apóstolos. E eles então administravam e destinavam parte desses recursos para a assistência. Assim era administrada as arrecadações na igreja dos apóstolos. As pessoas levavam suas arrecadações, os apóstolos então recolhiam e dividiam e conduziam aqueles recursos. E parte desse recurso era para a assistência. Enquanto na vida pública acontecia algo interessante, porque nesse momento haviam ali no meio daquele povo um grupo que é chamado de helenistas. Quem são esses helenistas? Esses helenistas são judeus de fala grega. E os judeus de fala hebraica ou aramaica naquela época não gostavam muito dos helenistas. Eles não se davam muito bem. E dentro da vida pública, mas aí é interessante, porque na vida pública, lá fora, aqui na igreja não, mas lá fora, os helenistas tinham privilégios. Peraí, eles falam grego, eles conhecem um pouco mais da filosofia do que a gente, eles conhecem um pouco mais de algumas ciências do que a gente, então eles tinham certos privilégios, os helenistas tinham. Os judeus que sabiam ou que tinham fala naturalmente grega, eles eram privilegiados na sociedade. Na igreja não. Na igreja era o contrário, porque os judeus não gostavam deles. Os judeus, na verdade, tinham raiva desses helenistas por causa desses privilégios externos que ele tinha. E é interessante que nós paramos para perceber que até mesmo na igreja de Atos dos Apóstolos, onde estava ali sendo pastoreada por Pedro, por Tiago, por João, haviam problemas. Haviam discussões entre os irmãos. Haviam ali confusões entre grupos, panelinhas, lá na igreja de Pedro, lá na igreja de Tiago, lá na igreja de João. Esse mal está na igreja há muitos anos. Há muitos anos. Não é novidade. É interessante que, quando nós olhamos, em Jerusalém, haviam, obviamente, muito mais cristãos judeus do que cristãos helênicos. Muito mais. Os helênicos, eles tinham seus privilégios, mas dentro, no contexto religioso, eles eram minoria. Eles não eram ninguém. Haviam muito mais outros judeus
do que helênicos ali. E o que parece aqui um problema étnico surge, porque os helênicos perceberam que as suas viúvas não estavam recebendo a mesma assistência das viúvas hebreias. E eles olham, opa, tem algo errado aqui. Por que as nossas viúvas não estão sendo assistidas da mesma forma que as viúvas hebreias? Há algo acontecendo. Então esse problema, que está aqui logo no verso de número 1, ele é conduzido então aos apóstolos. Veja o verso de número 1. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Um problema. Naqueles dias, ou seja, em meio ao crescimento e em meio à eminente perseguição daquela igreja, um problema então se inicia. Aqueles que eram minoria dentro da igreja, os helênicos, eles perceberam que não estavam recebendo os mesmos tratamentos. Eles estavam sendo tratados com diferença. E eles não gostaram disso. Alguns comentaristas aqui apontam que há uma espécie de negligência ou culpa por parte dos apóstolos. Porém, o texto, ele não parece dar esse tipo de entendimento. Mas o que nós vamos perceber aqui é que diante da demanda, havia tanto trabalho a ser feito, e auxiliares eram tão poucos que eles não estavam dando conta da quantidade de pessoas que estavam ali. Eles não estavam dando conta. Auxiliares eram necessários agora, mais auxiliares eram necessários, para que toda a igreja fosse assistida. Eles não sabiam, está precisando da assistência fulano, não chegava isso. E eles não sabiam, por isso era necessário auxiliares. Então eles resolvem ter uma solução, está aí no verso 2 até o verso de número 4. Veja o texto mais uma vez. Nós vamos ver a solução então que foi planejada ali para aquele momento. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Qual é a solução? E aqui é interessante que é a primeira vez que Lucas vai usar o termo 12 aqui, para se referir a todo o corpo dos apóstolos. É a primeira vez que nós vamos ler Lucas mencionando isso. Talvez para se referir que depois dos 7 que vão integrar esse corpo, nós não sabemos, ou porque realmente estavam todos ali, mas é a primeira vez que ele usa esse termo. Havia uma prioridade. Os apóstolos entendiam que havia uma prioridade. Qual a prioridade? A palavra do Senhor. Ela precisa ser continuada, ela precisa ser pregada, ela precisa ser ensinada. Existe uma prioridade. A palavra do Senhor é a prioridade. Nós não podemos abrir mão dela. Nós não podemos deixar de ensinar, nós não podemos deixar de pregar. Porém, existem causas secundárias que não podem ser deixadas de lado. Existem outras questões que a gente não pode simplesmente cruzar os braços. Os apóstolos entenderam isso. Por isso eles disseram, olha, nós não podemos deixar de fazer aquilo que nós fomos comissionados para fazer. Pregar a palavra e ensinar a palavra. Mas ao mesmo tempo, nós não podemos deixar de dar assistência às pessoas e assistir as pessoas em suas mesas, em suas necessidades. Por isso, então, nós precisamos de mais 7 pessoas para nos ajudar nessa jornada, para nos ajudar nessa caminhada. Esse sempre foi um entendimento apostólico. E agora com a igreja crescendo, com as demandas crescendo, com os problemas crescendo, o ministério da palavra, mais do que nunca, não poderia deixar de ser e perder a sua prioridade. Porém, haviam outras causas que não devem ser negligenciadas.
Por isso eles dizem: mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, aos quais o encarregaremos deste serviço. 2 coisas são importantes de destacar aqui. Primeiro é a qualificação dos 7. Boa reputação, cheios do espírito e sábios. É o que nós percebemos aqui. Ao passo que a vida secular nunca deve ser desassociada da vida cristã. A ideia é justamente essa. Que eles sejam de boa reputação, não só aqui dentro, tá? Lá fora também. Não só aqui no nosso meio, lá fora também deve ser. Boa reputação. Não pode estar desassociado, não pode estar desconectado. Por isso, a boa reputação e também precisam ser dedicados a Deus. E agora a segunda coisa importante, é que ele deve ser responsável por perceber estas qualificações e nomear a esses. A igreja, vocês, congregação, dizem aqui os apóstolos, são responsáveis para olhar no meio de vocês e perceberem aqueles que se encaixam nessas qualificações. E perceber aqueles que correspondem com essas qualificações, para que eles sejam nomeados. Os 12 aqui, os apóstolos aqui, deixam claro que esta responsabilidade é da igreja. É da igreja. Estes vão se dedicar ao exercício de assistência, enquanto os 12, a oração e a ministração da palavra. É assim que vai funcionar a igreja a partir de agora. Então, aquilo que é prioridade continuará funcionando. Mas as outras demandas agora serão também assistidas por todos nós. Versos 5 a 6 nós temos os nomeados. Veja o que diz o texto. Versos 5, 6, acompanha a leitura. O parecer agradou a todos. A igreja entendeu, compreendeu, viu que fazia sentido. De fato, precisamos mesmo pensar sobre isso. O parecer agradou a todos, então elegeram Estevão. Veja a qualificação dele. Homem cheio de fé e do Espírito Santo. Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, que é prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos, que orando, lhes impuseram as mãos. A congregação entendeu a demanda, entendeu que havia uma necessidade, entendeu as orientações e escolheram 7. E esses 7 foram ordenados. Os apóstolos então oraram, lhes impuseram as mãos. E isso aqui indica o ofício. Que eles agora eram oficiais, ordenados para um serviço, ordenados para um trabalho. Aqui nós temos o ofício da diaconia se iniciando na igreja primitiva. Aqui nós percebemos este ofício dando o seu primeiro passo. Dando aí o seu start no meio da igreja. Então perceba, o nosso texto ele é muito claro aqui. Houve um problema, foi tida uma solução, pessoas foram nomeadas. A igreja entendeu a sua responsabilidade. A congregação entendeu a sua responsabilidade. E aqui está o ponto para nós essa noite, queridos. Nós também precisamos entender a nossa responsabilidade. Nós também precisamos entender o nosso chamado como igreja. Nós precisamos entender. O que a Bíblia diz sobre a liderança da igreja? E como eu disse na introdução, nós vamos ver durante esse tempo aqui, iremos perceber alguns desafios, iremos entender um pouco mais sobre esses ofícios, mas é necessário que comecemos com a nossa responsabilidade. Porque é muito cômodo, queridos. É muito cômodo simplesmente apontarmos, questionarmos, indagarmos.
Mas não podemos nos esquecer que a responsabilidade da escolha destes é nossa como igreja. Nós não podemos perder isso de vista. E entender esse chamado que é de vocês, que é nosso, de olhar e reconhecer esses dons, essas qualificações em nosso meio. Primeiramente, precisamos entender qual é o nosso papel como membro da igreja, na formação, na composição da liderança. Abraham Kuyper, eu já citei ele aqui algumas vezes, e ele diz algo interessante. Ele diz que a igreja tem autoridade sobre os seus ministros, e não os ministros autoridade sobre a igreja. É a igreja quem tem autoridade. Quando nós analisamos o Novo Testamento, à procura do modelo ideal de igreja, nós percebemos que alguns vão ter opiniões divergentes. Nós somos presbiterianos. Essa é a nossa denominação. Adotamos o sistema representativo. Como esse sistema funciona? Resumidamente, a congregação nomeia e elege os seus líderes que a representarão em concílios. É assim que funciona a nossa denominação. Nós adotamos e entendemos que o ofício, o sistema representativo, ele se parece mais, ele tem mais respaldo bíblico do que os outros modelos que nós percebemos por aí. E perceba que esse modelo representativo, ou modelo presbiteriano, parece fazer mais sentido ainda com o texto que nós acabamos de ler. Porque parece que a ideia ali dentro de Atos dos Apóstolos era algo parecido. Olhe entre vocês, pessoas que se qualificam dessa forma para representar vocês e assistir a vocês nas suas necessidades. E hoje, nós percebemos que é responsabilidade da igreja, da congregação, dos membros da igreja, o chamado, o nomear essa liderança. E uma coisa é certa, queridos, a Bíblia autentifica a responsabilidade sua como igreja. A Bíblia, ela te dá, de fato, a autoridade, nos dá como igreja a autoridade. Veja Mateus capítulo 18, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, Mateus 18, verso 15 a 17. Mateus 18, verso 15 ao 17. Perceba a grande responsabilidade colocada sobre você. Diz assim: se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra se estabeleça. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se ele não os atender, dize-o a quem? A igreja. E se recusar também a ouvir a igreja, considera-o como gentio e publicano. Um tribunal estabelecido dentro da igreja. E qual é o tribunal que tem aqui a palavra final? Foi o pastor? Foi o bispo? Foi o papa? A igreja teve a palavra final aqui. Se ele não ouviu a igreja, que ele seja considerado gentio. Que ele seja considerado publicano. A frase do Kuyper, que a gente acabou de ler aí, resume a ideia de que a autoridade final, ela não é do líder, mas é da própria instituição eclesiástica. É a congregação reunida. É a Assembleia do Povo de Deus. Garantindo que o ministro sirva. Nós, líderes, pastores, presbíteros, diáconos, somos chamados, somos comissionados, somos ordenados para servir a igreja. É para isso que fomos chamados. É para isso que fomos ordenados. É para isso que fomos comissionados. Servir a igreja. E ao entender isso, quando Kuyper diz
isso que nós acabamos de ler, ele está se referindo a esta verdade que nós não podemos perder de vista. Para garantir que nós, a liderança, não seja tirana. Aponta também o tema de autoridade pastoral invertida que há nos nossos dias também. Onde o líder, ele é o maioral e não o servo. É um exemplo totalmente oposto do exemplo de Cristo. Totalmente. Porque é o próprio Jesus que diz isso. Eu não vim para ser servido. Eu vim para servir. Ele destaca também a disciplina institucional, que existe também. Onde a igreja, ela também tem responsabilidade. Se necessário, até mesmo a exortação da sua liderança. E vocês precisam entender essa responsabilidade. Vocês precisam compreender essa responsabilidade. E o nosso texto? O que nós podemos aprender aqui? Uma das grandes complexidades aqui, quando a gente se depara com o Novo Testamento, e aqui eu percebo que tem muita denominação que tem dificuldade, em olhar para o Novo Testamento e moldar um modelo de liderança à luz do Novo Testamento, tem um problema, tem uma dificuldade. E a dificuldade é a figura do apóstolo aí no meio. Porque muitos querem ser como eles. Muitos querem ter as mesmas prerrogativas dos apóstolos. Querem ter as mesmas autoridades dos apóstolos, o mesmo chamado dos apóstolos, o mesmo dom apostólico. Muitos querem. E o que nós precisamos entender é até que ponto um pastor, um presbítero, um diácono pode se envolver, pode entender o seu chamado dentro desse ensinamento apostólico. Será que eu posso assumir para mim esse manto? Será que eu posso assumir para mim esta mesma autoridade de determinar, de ser guia? Será que eu posso? Olha que, para muitos, ao ver e se deparar com esta figura, acham tentador. Opa! Tem gente que olha e fala assim, até que não seria uma ideia, hein? Até que não seria uma má ideia. Ser poderoso como eles, ter a autoridade que eles têm, decretar, mandar, desligar na terra, ligar no céu. Alguns afirmam, eu tive um sonho, e por causa desse sonho tudo muda, agora é tudo diferente, é uma nova revelação para todos vocês. Tão poderosa, tão verdadeira quanto a Bíblia. Muitos acham tentador isso. Muitos acham. Acham que podem trazer novos fundamentos para a igreja. Irmãos, aqui nós precisamos entender algo importante. E algo que precisa ser repetido todos os dias para o meu coração, para o coração dos presbíteros, diáconos, líderes presentes, para aqueles que lá no dia 17 serão eleitos, aqueles que aspiram um dia serem pastores, líderes. Porque se há pessoas querendo ter os poderes e autoridades apostólicas, como igreja, nós podemos estar correndo o risco de dar poder e autoridade para quem nunca mereceu tal poder e autoridade. Entenda a sua responsabilidade. Porque não é para isso que esses ofícios existem, que pastores, presbíteros, diáconos, líderes são chamados. Não é para isso. Quem Deus constituiu como balizador e ajudador desses é a própria igreja. São vocês.
A Bíblia dá à igreja essa autoridade. A Bíblia dá à igreja esse chamado de nomear os seus líderes. Em Gálatas, Paulo dá à igreja a responsabilidade até mesmo sobre aquilo que eles estão ouvindo. Veja Gálatas capítulo 1, versos 6 a 9. Abra sua Bíblia. Gálatas 1, versos 6 a 9. Diz assim: Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Paulo está dizendo assim, olha, eu estou assustado que existem pessoas no meio de vocês que estão indo tão depressa daquele que nos chamou pela graça para um evangelho completamente diferente. Como vocês têm tolerado isso? A ideia de Paulo é justamente essa. Como vocês têm tolerado que outro evangelho tenha sido pregado no meio de vocês, tenha sido ensinado no meio de vocês. A ideia aqui, queridos, e um alerta também, mais uma vez, para mim e para todos aqueles que pregam e fazem uso desse local de pregação e de proclamação, que se um dia eu ou qualquer outra pessoa suba nesse local e comece a trazer ensinos que contradizem o evangelho, a responsabilidade de retirar esse mal são de vocês, é da igreja. É o que Paulo está nos ensinando aqui, como vocês podem tolerar esse tipo de situação no meio de vocês. O que Paulo está dizendo, a responsabilidade de vocês é grande. É grande. A ideia aqui é que vocês precisam ter a capacidade de julgar o falso ensino, o falso evangelho. Veja 2 Timóteo capítulo 4, verso 3. 2 Timóteo capítulo 4, verso 3, Paulo nos diz assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Como que sentindo coceira nos ouvidos. Vai chegar um dia que a igreja, e já tem chegado esse dia que a igreja não suporta mais a fiel pregação do evangelho, e ela tem se cercado de mestres segundo as suas cobiças, segundo as suas vaidades. Nós precisamos tomar cuidado, e aqui é um alerta também para todos nós, ou até mesmo aquilo que nós consumimos quando a gente sai daqui. Quando a gente sai daqui. Quem nós temos ouvido, o que nós temos lido. Nós possamos entender isso. É uma grande responsabilidade colocada sobre vocês. Uma grande responsabilidade, queridos, que como igreja nós temos. Toda igreja local, reunida, ela está ali presente, ela tem a sua responsabilidade. Ela precisa compreender o seu chamado. E uma das coisas importantes, e aqui eu gostaria de finalizar, 4 questões importantes aqui para nós. E eu finalizo com elas, a título de aplicação. E também fica um alerta para nós, pastores, presbíteros, diáconos, líderes dessa igreja. E entenda também você, igreja e congregação. A primeira coisa que nós percebemos é que o texto aqui nos ensina que a congregação precisa ser ouvida. Vocês precisam ser ouvidos.
Você líder, presbítero, diácono, eu como pastor, nós precisamos ouvir a voz da igreja. Nós precisamos ouvir. Nós precisamos entender isso. A congregação precisa ser ouvida. Nós temos uma grande responsabilidade. Como líderes, precisamos entender que esta responsabilidade precisa ser estimulada, precisa ser cultivada, precisa ser reconhecida. Vocês devem ser ouvidos. A primeira coisa que nós percebemos. A segunda coisa, a congregação também é responsável pela correta pregação da palavra. Vocês são responsáveis pela correta pregação da palavra. Se lixo tem sido pregado, não deixe que seus ouvidos virem lixeira. Não deixem. Não deixem. Nós precisamos entender e trabalhar mesmo para assegurar e mantermos um ministério fiel à palavra do Senhor. Que pastores formados por essa igreja, presbíteros, diáconos formados por essa igreja, lideranças formadas por essa igreja sejam fiéis ao Senhor. Fiéis à palavra do Senhor. Fiéis ao chamado de Deus para suas vidas. Para que Deus seja honrado entre nós. Para que Deus seja adorado e louvado no nosso meio. A congregação é responsável pela correta pregação da palavra. Esse é um dever meu também. Mas é dever de vocês também. Zelem por isso. Cuidem de vocês. Cuidem daquilo que vocês escutam, daquilo que vocês têm lido, daquilo que vocês têm consumido. Cuidem. Zelem pela fidelidade da palavra. Terceira coisa, a congregação é responsável pela manutenção da santidade. Vocês são responsáveis. Paulo nos ensina aqui. Os apóstolos nos ensinam aqui, Lucas escreve aqui. Esses precisam ser de boa reputação, tementes a Deus. A congregação é responsável pela manutenção. O texto de Mateus 18 deixa isso muito claro para todos nós. Como líderes de congregação, nos esforçamos pela unidade do Espírito, para ter o vínculo da paz, trabalhamos juntos em favor daquilo que nós cremos, daquilo que é melhor para a igreja. Trabalhamos em harmonia, em unidade. Isso como um indivíduo para você, agora saindo um pouquinho do coletivo e indo agora para você no indivíduo, significa que você tende a assumir a sua parte ativa dentro da igreja. Deixe de ser só consumidor. Deixe de ser só consumidor. Assuma sua parte ativa dentro da igreja do Senhor. Não somente frequentando, mas também orando por ela, ajudando ela, conhecendo os membros. Você deve orar, nós temos aí uma lista de membros, ore por eles. Ore por eles. Ora para que o Senhor alcance outras pessoas. Seja ativo na igreja do Senhor Jesus. Seja ativo na igreja presbiteriana de Rolândia. Aprenda a pensar como igreja. Porque às vezes a gente tem os nossos pensamentos isolados, mas a palavra nos chama a pensarmos como igreja, como povo, como corpo. Precisamos crer que Deus nos dará forças. Precisamos crer que Deus nos dará pessoas dotadas, pessoas capazes. E precisamos orar por isso. Como o próprio Jesus nos ensinou. Ele olha para os campos, vê que os campos estão brancos, e qual é a oração que Jesus ensina? Peça a Deus para que mande o quê? Trabalhadores. Não gente para sentar em banco. Trabalhadores para essa seara.
É isso que Jesus nos ensina a orar. Deus envie trabalhadores para a sua seara. E por fim, a congregação ela precisa reconhecer e confiar também nos seus líderes. E aqui é o último ponto que nós aprendemos. Hebreus 13, 17, último texto que nós vamos ler. Na verdade, último não, penúltimo texto que nós vamos ler nessa noite. Hebreus 13, 17. Diz assim: obedecei aos vossos guias, sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas. Para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. O texto nos chama aqui a pensar naqueles que nos conduzem. O texto chama você aqui a pensar nos seus pastores, presbíteros, diáconos, líderes. Ele te chama aqui. E ele nos leva a uma reflexão aqui importante. Será que um dia agimos de tal modo que a liderança e a responsabilidade desses sobre você se tornou alegria? Ou se tornou pesada? É o que o texto nos chama a refletir aqui. Façam isso, reconheçam, obedeçam, cuide deles, ore por eles, para que eles venham fazer isso com alegria e não gemendo. A ideia aqui é de sofrimento mesmo, para que não seja um peso. Que presbíteros, diáconos, pastores, cuidem de nós. Nos pastoreiem. Às vezes a gente gosta muito de dizer, né, que confiança deve ser conquistada. Eu acho que eu até já disse isso aqui alguma vez. Pode ser até uma verdade quando a gente fala sobre diversos outros assuntos. Por exemplo, um prefeito, ou algum outro cargo administrativo, um gerente novo na empresa. Vamos ver, né, o que esse gerente vai fazer, né? Vamos ver se ele merece a nossa confiança ou não. Se você já ocupou o cargo de gerência, possivelmente você já passou por esse tipo de situação. Vamos ver se a gente pode dar crédito para esse sujeito ou não. Mostre-me a sua competência em liderar e eu vou dar a confiança de seguir você. Geralmente é assim, né? Essa atitude é, no máximo, meia verdade. Meia verdade. É claro que, ao reconhecer nossos líderes na igreja, assim como é também no nosso trabalho, nós queremos que líderes, pastores, presbíteros, diáconos, demonstrem suas capacidades, demonstrem suas qualificações. E a Bíblia fala sobre essas capacidades e qualificações. O nosso texto aqui fala. Procurem homens assim, 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 assim. Não é o que disse aqui Lucas? Mas veja o que Efésios 4:11, agora sim o último texto nosso da noite. Efésios 4:11 a 13. Veja o que a palavra do Senhor nos diz. Vamos ler juntos? Gostaria que você lesse comigo. Efésios 4:11 a 13. Todos juntos, vamos lá? E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoas maduras, à medida da estatura da plenitude de Cristo. A confiança que somos chamados a ter nos líderes da nossa igreja, ela não é uma confiança que se conquista, como às vezes é lá fora. Não é.
É uma confiança que precisa ser demonstrada como uma espécie de dom mesmo. Um dom de fé mesmo. Porque veja o que Paulo nos ensinou aqui em Efésios. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Quem fez isso? Deus. Ele mesmo concedeu. Porque no final, queridos, não é sobre os líderes que Deus tem dado, mas é sim sobre o Deus que dá líderes. Ele mesmo concedeu. Se a igreja é dele, nós precisamos reconhecer, com fé mesmo, que o maior interessado na igreja é o nosso Deus. Na condução da igreja é o nosso Deus. Por isso a Bíblia nos chama a reconhecer, confiar e obedecer. Eu sei que são verbos difíceis. Eu sei que são os difíceis. Difícil reconhecer, difícil ouvir. Obedecer, então, eu sei que é difícil. E não é só aqui, eu sei que é difícil entender esses verbos, seja em casa, com os pais, seja no trabalho, com os nossos chefes. Aqui ainda eu acho que intensifica um pouco. Mas é o que a palavra nos chama a entender e a perceber. Porque foi o nosso Deus quem concedeu. E Ele mesmo quem vai conduzir. E é Ele mesmo quem coloca e Ele mesmo quem tira. É Deus quem faz isso. E nós precisamos crer. Nós precisamos confiar no nosso Deus. Porque aquele que está ali conduzindo, foi Ele quem concedeu. E há algum propósito nisso. Perceba, mais uma vez aqui, olhando para o livro dos Juízes, haviam líderes melhores para serem colocados lá, possivelmente. Mas nós percebemos que, para juízo do povo, santificação do povo, reconhecimento dos seus pecados, Deus colocou pessoas difíceis lá também. Mas Ele depois as tira. Porque no final das contas, o verdadeiro cabeça da igreja não é o pastor Paulo. Não é o presbítero Edson, não é o presbítero Toninho, não é o presbítero Adilson, não é o presbítero Lucas, o presbítero Zé Roberto. Não somos nós os cabeças da igreja. A cabeça da igreja é Cristo. Ele é o cabeça. E todos nós, e aqui eu incluo todos nós mesmos, pastores, presbíteros e diáconos, líderes, nós somos corpo. Como vocês também são corpo. A nós foi dado um ofício. A outros foi dado outro ofício, outro chamado. Mas somos corpo. E servos uns dos outros enquanto somos corpo. Por isso, queridos, entenda a sua responsabilidade. Como eu disse, estamos nos aproximando de um tempo muito especial nós como igreja. Tem gente que olha para a Assembleia, vê uma rivalidade eleitoral, mas não, é algo especial da igreja. É a igreja cumprindo o seu chamado maravilhoso de levantar pessoas para conduzi-la. Isso é uma bênção para a igreja. E precisa ser encarado dessa forma. Porque enquanto nós fazemos isso, nós estamos descansando no Deus que deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. É nesse Deus que nós estamos descansando. Então que Deus nos abençoe e que Deus coloque mesmo esta responsabilidade, que eu sei que é muita. Eu sei que talvez você está saindo daqui com algumas responsabilidades a mais, mas é importante que você entenda isso. É importante que nós venhamos compreender isso. De fato, é uma grande, porém boa e edificante responsabilidade. Ser igreja do Senhor. E mais uma vez eu repito, seja ativo na igreja. Seja ativo. Seja ativo. Trabalhe mesmo. Se empenhe mesmo. Que Deus nos abençoe e nos ajude, em nome de Jesus. Amém?
Coloque-se